Olá a todos, eu sou a professora Lidiane Salvatierra, esse é o curso completo de análise de conteúdo e na aula de hoje a gente vai falar sobre a técnica de análise de avaliação ou representacional do conteúdo. Essa técnica é o tipo de análise que vai buscar conhecer o comunicador da mensagem, mais especificamente as suas atitudes, principalmente a partir da expressão de um juízo de valor, ou seja, a partir das suas opiniões sobre um objeto. E aí, com relação a objetos, pode ser qualquer coisa, uma pessoa ou realmente qualquer outro elemento. Essa técnica vai permitir analisar as formas de atitude, positiva, negativa, ambivalente, neutra, satisfatória, insatisfatória, percepções, atos, juízos de valores e tomadas de posição para decifrar o locutor, novamente sempre relacionado à sua atitude, sobre algo. Então, resumidamente, ela é uma técnica utilizada para medir as atitudes do emissor e assim a gente vai inferir considerações sobre esse emissor em relação a alguma coisa. Um diferencial da análise de avaliação ou representacional do conteúdo é que a gente não vai precisar decompor o texto todo. Tá? Então a gente vai fazer aquela leitura exaustiva, mas o que entra no nosso material final, no nosso artigo, dissertação, tese, é apenas a parte que vai importar, tá? E qual é essa parte que vai importar? São as porções do texto, da comunicação, que vão expressar a atitude do locutor sobre alguma coisa. E para realizar a análise, a gente tem 3 componentes fundamentais que a gente vai precisar considerar na comunicação. Esses componentes são chamados de componentes do enunciado avaliativo. Antes da gente conhecer esses componentes, tem aqui o fluxograma, que a gente faz sempre. A gente vai começar, então, essa técnica fazendo a pré-análise, definição do corpus, leitura flutuante, referenciação dos documentos, codificação. E aí, a primeira parte da análise envolve, então, a identificação dos componentes do enunciado avaliativo. A partir desses componentes, a gente faz a categorização, que é a parte da intensidade das atitudes, que é o que importa para a gente aqui. Em seguida, a enumeração, que é aquela parte estatística, inferências e a interpretação. Então, quais são os componentes do enunciado avaliativo? Eu disse que são 3. O primeiro é o objeto de avaliação, o termo avaliativo e os conectores verbais. O objeto de avaliação ou os objetos de avaliação tem a sigla AO e vão estar relacionados aos elementos que o locutor avaliou. Então, são as pessoas, as coisas ou as ações que foram avaliadas pelo locutor na sua comunicação. Quando eu falo avaliadas, podem ser criticadas, opinadas, tá? Já os termos avaliativos têm a sigla CM e eles são os termos que qualificaram os objetos de avaliação. Então, por exemplo, se uma pessoa disse a mulher é bonita, o nosso objeto de avaliação é a mulher, porque o locutor está falando sobre aquela mulher. E o termo de avaliação vai ser bonita, porque essa foi a qualidade que aquele locutor deu sobre o objeto de avaliação. A mulher é bonita, mulher é o elemento que foi avaliado pelo locutor e bonita é o termo avaliativo que o locutor utilizou para avaliar aquele objeto de avaliação, que no caso é a mulher. E os conectores verbais são as palavras que vão ligar os objetos e os termos anteriores. O que acontece de interessante aqui é que após a gente identificar esses elementos, existe uma forma de edição que a gente precisa seguir. Então, todos os objetos de avaliação a gente vai escrever de forma maiúscula ou, se for necessário, se a gente precisar esconder aquele elemento, às vezes é um nome de uma pessoa, a gente vai substituir aquilo por um símbolo. Os termos avaliativos vão estar escritos sempre em itálico e os conectores verbais, eles não vão ter nenhuma alteração.
Então, após aquela leitura flutuante, a gente vai identificar a comunicação que vai realmente entrar no nosso texto final e a gente vai iniciar a edição de acordo com o que a gente acabou de observar com relação aos componentes do enunciado avaliativo. A gente vai ter, então, a edição do texto, da comunicação, para tentar simplificar a nossa análise, e a gente vai fazer isso dentro da fórmula objeto de avaliação, de forma maiúscula, mais ou com uma barra conector verbal, sem alteração nenhuma, mais ou também com uma barra o termo avaliativo escrito em itálico. Depois que a gente fizer isso, a gente vai fazer a medição da intensidade de atitude de cada uma das comunicações. E como o objetivo desse curso é tentar simplificar a análise de conteúdo, o sistema valorativo que eu vou utilizar aqui, o sistema de medição de atitude, é o sistema mais simplificado que existe, na minha opinião, que é onde a gente apenas analisa se aquela atitude foi positiva, negativa, neutra ou ambivalente. Lembrando que neutro é uma atitude que não é nem positiva nem negativa, e ambivalente é aquela comunicação que a gente fica na dúvida se a atitude é positiva ou negativa. Dependendo do tipo de dado bruto que você escolher, dependendo da sua metodologia, a gente pode ter pesquisas onde a gente já sabe qual é o objeto de avaliação, então ele já está pré-estabelecido, ou seja, todas as minhas comunicações vão falar sobre determinado elemento. Então, eu não vou ter que descobrir qual é o objeto de avaliação que aquele locutor criticou, opinou, tá? E existe também dados brutos, onde a gente vai ter que descobrir qual é o objeto de avaliação. Então, eles são identificados depois da coleta realmente de dados. Então, como a gente tem essas duas possibilidades, eu vou explicar como a gente faz essa análise dentro de cada um desses dois exemplos. Mas antes de seguir para os exemplos, é importante citar o seguinte: no livro de análise de conteúdo de Bardhan, ela apresenta a chamada escala diferencial semântica, onde realmente tem um sistema de pontuação para medir a intensidade da comunicação, tá? E eu disse agorinha que eu não vou utilizar essa escala, nem nenhuma escala semelhante, como a escala Likert, porque o objetivo aqui é a simplificação. O que não significa dizer que o sistema que eu vou apresentar para vocês, ele é suficiente na sua metodologia, no seu projeto de pesquisa. Às vezes, você realmente vai precisar de um sistema numérico ou de uma outra proposta que realmente vai ajudar você, estatisticamente inclusive, a fazer a medição de intensidade daquela atitude. Nessa tabela de baixo, é um sistema de uma escala proposta por um pesquisador para fazer a medição com relação a alguma coisa que ele se propôs a investigar. Então, por exemplo, ele poderia ter perguntado se determinado programa de ensino é mais simples ou mais sofisticado. E aí a pessoa vai escolher, dependendo dessa escala, de 1 a 5, sendo a 1 significa que aquela pessoa acredita que aquele programa de ensino ele é mais simples, e o 5, que aquele programa de ensino é mais sofisticado. Então a pessoa ela vai fazer a sua escolha dependendo da intensidade que ela acha, se aquilo é mais simples, menos simples, nem tão simples nem sofisticado, que é o meio, né, que é o 3, mais ou menos sofisticado, ou sofisticado, que é a última coluna, 5. Em seguida, ele quer saber se a pessoa acha que aquele programa de ensino é mais objetivo ou mais lúdico. E aí a pessoa também, dentro desse sistema de intensidade, vai escolher a numeração. Então esse é um exemplo de como você pode agregar essa parte de intensidade dentro já da sua coleta de dados. Para isso você precisa observar as metodologias, os autores relacionados às escalas. E mais uma informação adicional sobre as escalas: existem ao menos 3 tipos de escalas diferentes, né? Uma escala gráfica, que quase todo mundo conhece, que é a partir da escolha das carinhas, né? Uma carinha que
que significa satisfeito, uma carinha neutra e uma carinha insatisfeita. Existe a escala verbal, que a pessoa vai escolher, né, uma afirmação muito satisfeito, satisfeito, neutro ou insatisfeito. E a escala numérica, que é a proposta no livro Análise de Conteúdo de Bardan. Então agora a gente vai começar com os exemplos. O primeiro exemplo é onde a gente tem um objeto de avaliação já pré-estabelecido. Então, nesse exemplo, o objetivo da minha pesquisa seria compreender as atitudes de universitários sobre vagas reservadas às cotas. Então, por que meu objeto de avaliação já está pré-estabelecido? Porque eu quero que os universitários falem sobre as vagas, tá? Então, eu já dei um tema, já dei um elemento onde eu quero as atitudes. O meu método, então, poderia ser uma pergunta simples: o que você acha sobre a lei de cotas? A codificação, unidade de registro são as palavras e unidade de contexto são as frases. Então, fazendo a nossa coleta de dados, a gente poderia ter as seguintes comunicações. O universitário A falou que as cotas são importantes, pois reduzem a desigualdade de classes. O universitário B não acha justo o sistema de cotas. E o universitário C: na verdade, eu não sei, não entendo direito como funciona a lei de cotas. Então vejam que a identificação do objeto de avaliação não foi necessária, porque a minha pesquisa é com relação específica a um determinado objeto, que são as cotas, vagas de cotas ou lei de cotas. Como então eu vou fazer a apresentação dessas comunicações dentro da técnica de análise de avaliação ou representacional do conteúdo? Todos os meus objetos de avaliação precisam estar em maiúsculo. Os meus conectores verbais eu não vou mudar. Já os termos avaliativos precisam estar em itálico. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer a avaliação de cada comunicação, observando o meu termo avaliativo e tentando entender qual é o tipo de atitude que aquele comunicador expressou sobre o objeto de avaliação. Então, aquele termo avaliativo, ele reflete uma atitude positiva, negativa, neutra ou ambivalente. No universitário A, a comunicação dele foi: as cotas são importantes. Então, é uma atitude positiva. O universitário B, ele fala que não é justo o sistema de cotas. Então, ele tem uma atitude negativa. Já o universitário C, ele fala que ele não sabe sobre a lei de cotas, não sabe como é que funciona. Então, não é uma atitude nem positiva, nem negativa, nem as duas, né? A gente não fica na dúvida, então não é ambivalente. Você poderia excluir essa comunicação, porque ela não traz nenhuma atitude, né? Ou você poderia, talvez, incluir ela como uma atitude neutra, né? Então, você considera que até aquele momento ele não tem uma atitude nem negativa e nem positiva, então é uma atitude neutra. Porém, o mais importante é que sempre fique claro para quem vai ler o seu trabalho por que você fez aquela escolha com relação àquela atitude dentro daquela comunicação. Seguindo então para a forma de apresentação em tabela, que a gente vem fazendo em todos os exemplos. Aqui eu tenho uma tabela que tem a categoria com relação às atitudes, as frequências, unidade de registro e unidade de contexto, e observe que eu deixei destacado o que a gente ficou em dúvida, né? Se a gente categoriza aquela comunicação como positiva, negativa, neutra, ambivalente, ou se a gente exclui completamente da nossa análise, e a gente pode fazer isso, né? Ou a gente pode criar uma outra categoria, que seria a categoria da dúvida, né? A categoria outras. E aí você explica no seu trabalho por que você não resolveu excluir aquela comunicação e resolveu apresentar ela no seu trabalho. Aqui no meu caso, eu resolvi incluir no meu trabalho, vocês vão entender por que na hora que eu fizer a interpretação. Eu poderia já parar aqui e fazer a minha interpretação se isso tudo fosse suficiente para o meu projeto de pesquisa, tá? O que a gente está observando ao longo de todas as explicações das técnicas de análise de conteúdo é que é muito usual a gente fazer mais de uma técnica, né? A gente aplicar mais de uma técnica para melhor avaliar as nossas comunicações. E, novamente,
a análise mais utilizada, complementar, é a análise categorial. Então aqui, junto com a minha análise de avaliação ou representacional do conteúdo, eu vou fazer também em cima a análise categorial para que a minha discussão, a minha análise, ela fique mais completa. Então, após finalizar a minha análise de avaliação, eu posso fazer a minha análise categorial e eu posso fazer por atitude. Então, por exemplo, no universitário A, que teve uma atitude positiva com relação às cotas, ele fala que as cotas são importantes por reduzirem a desigualdade de classes. Então, eu posso retirar uma categoria chamada redução da desigualdade ou também equidade para caracterizar essa comunicação dentro da atitude positiva. No universitário B, ele fala que não é justo, por isso que ele tem uma atitude negativa. Então, eu posso abrir uma categoria aqui chamada injustiça, por exemplo. Lembrando que o nome da categoria, ela vai de acordo com o pesquisador. Lembrando também que o mais importante é que você consiga sempre explicar por que você escolheu aquela categoria. No universitário C, a gente não teve definição de atitude, mas eu resolvi deixar essa comunicação e aqui eu vou utilizar ela para uma coisa muito interessante. O universitário C, ele fala que ele não conhece a lei de cotas, então aqui eu vou abrir uma categoria chamada desconhecimento da lei. Juntando então a análise de avaliação mais a análise categorial que eu acabei de fazer, eu poderia construir essa seguinte tabela que apresenta todos os elementos. Na parte de categoria, a primeira coluna, eu incluí as atitudes positivas, negativas e a coluna do lado eu abri as famosas subcategorias. Então, dentro de cada categoria relacionada às atitudes, eu vou ter agora as subcategorias que eu consegui identificar. Então, na categoria atitude positiva, eu tenho uma categoria relacionada à equidade, que são todas as comunicações que os universitários falaram que as cotas são importantes com relação à desigualdade social. Na categoria atitudes negativas, eu tenho a subcategoria injustiça, que vai agrupar todas as comunicações que citam que as cotas são injustas. E também eu tenho agora uma subcategoria, desconhecimento da lei, que vai agrupar todas as comunicações relacionadas à falta de conhecimento daquele universitário com relação à lei de cotas. E fazendo isso dessa forma, eu consigo ter uma interpretação, uma discussão muito mais pesada. E como poderia então ser o início dessa discussão? Como é que eu posso interpretar essa tabela que eu acabei de apresentar? Eu posso começar falando o seguinte: avaliando as atitudes de universitários sobre as vagas destinadas às cotas, parte dos entrevistados considera a lei de cotas uma ação positiva, justificando que essa promove a equidade, reduzindo a desigualdade de acesso educacional. Então veja, só nesse primeiro momento eu falo sobre as atitudes e eu justifico as atitudes porque eu fiz a categorização. Seguindo então, e parte dos entrevistados considera a lei de cotas uma ação negativa, indicando ainda ser um programa injusto. Adicionalmente, também foi observado que cerca de 33% dos universitários desconhecem a lei de cotas. Então isso aqui é apenas o início de uma discussão. Lá no final, eu incluo a fala com relação ao desconhecimento da lei. Eu posso pegar esse final e ampliar muito para uma discussão mais pesada sobre o impacto negativo, dos universitários desconhecerem a lei de cotas. Então, eu tenho vários elementos aqui, iniciais na minha discussão, que vão permitir com que eu faça uma discussão muito maior. E isso dá mais riqueza ao meu trabalho. E é justamente isso o que é necessário. Indo agora para o segundo exemplo, que é o exemplo onde a gente não conhece os objetos de avaliação, eu posso ter a seguinte pesquisa, cujo meu objetivo é analisar os poemas do escritor ABC durante os anos de 1980 a 1990. Então aqui, a minha pesquisa é com relação a um escritor, eu vou utilizar os poemas dele, eu fiz
o corte de período, né? Eu vou pegar todos os poemas entre 1980 e 1990 e eu vou identificar sobre o que ele falava, né? Então, com relação ao método, a coleta de dados, são os poemas já publicados e a minha unidade de registro são as palavras e a unidade de contexto são as frases. Então, aqui, à medida que eu for analisando os dados brutos, é que eu vou descobrir quem são os meus objetos de avaliação. Digamos então que eu tenho o poema de número 1, publicado em 1980. E o poema é o seguinte: o mar é lindo, o mar me traz paz, a tempestade me assusta, a tempestade perturba o mar e a tempestade não combinam. Então agora, o que eu vou fazer dentro da minha técnica de análise de avaliação é descobrir o objeto de avaliação e também os seus termos. Como esse poema é muito simples, a gente não vai ter problema de identificar nenhum objeto de avaliação e nenhum termo avaliativo. Então, na primeira frase, o mar é lindo, o mar é objeto de avaliação e o termo avaliativo é lindo, né? Então, o comunicador, ele acha que o mar é lindo. O mar me traz paz, o mar é objeto novamente de avaliação, paz é o termo avaliativo. A tempestade, objeto de avaliação, assusta é o termo avaliativo. A tempestade, novamente, é o objeto avaliativo. E agora, perturba é o termo avaliativo. E a última frase eu não considerei porque ela não traz nenhuma atitude, na minha opinião. Então, o mar e a tempestade não combinam, eu vou excluir da minha análise. Então, aqui vocês conseguem ver a edição, né? O objeto de avaliação vai estar em maiúsculo. Eu tenho a separação em barras. O conector verbal, ele não vai ter modificação nenhuma. E vai estar em itálico todos os termos avaliativos. Eu posso construir uma tabela onde a primeira coluna vai ter todos os objetos de avaliação que eu identifiquei. No caso aqui, o mar e a tempestade. Eu posso incluir cada conector, cada termo avaliativo. E eu posso também incluir a minha coluna de categorias e citações e frequência. Na categoria, vai ser também novamente por comunicação. Então, na primeira, o mar é lindo. É uma comunicação positiva, é uma frase positiva, então é uma atitude positiva. O mar me traz paz, também. A tempestade me assusta e a tempestade perturba são atitudes negativas. Como é que eu posso interpretar aqui? Se o objetivo da minha pesquisa é identificar o que era tratado nos poemas durante esse período que eu escolhi com relação àquele escritor e como é que ele abordava aqueles elementos, com relação só a essa primeira análise, eu poderia falar o seguinte: no ano de 1980, o autor ABC dedicou seus poemas aos elementos da natureza, mar e tempestade, sendo que retratou o primeiro de forma positiva, demonstrando sentimentos de paz e contemplando a sua beleza. Já o segundo elemento, ele é figurado como temeroso e com potencial de causar distúrbios. Então, esses são os exemplos mais simplificados com relação à análise de avaliação, como a gente utiliza essa técnica. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, bons estudos e até a próxima.